tempos atrás eu recomendava que as pessoas ouvissem determinadas músicas tantas vezes até decorá-las. Né? Vamos dizer, isso cria uma estrutura na sua memória que depois te ajuda. Quando você reconhece situações que tem algo daquele mesmo sentido melódico e ritmo, você associa imediatamente uma coisa com a outra. Então você tem que ter, vamos dizer, na cabeça uma coleção dessas melodias e harmonias para você perceber qual é o sentido musical do que está acontecendo. Do mesmo modo que você precisa ter visto um montão de quadro, um montão de estátua, um montão de edifício, para você ter as analogias espaciais apropriadas. Tá certo? Se não tem isso, digo, meu filho, o talento não adianta. Tá certo? E, sobretudo, dizer, aqueles que se dedicam à poesia, à literatura. Olha, tudo que às vezes eu estou escrevendo no Brasil hoje é extremamente desagradável e de mau gosto, mas muito, 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 muito. Inclusive os melhores. Quando você vê pessoas que têm algo ainda do traquejo de língua, tem o traquejo da linguagem jornalística, que é uma linguagem, assim, vamos dizer, só tem um plano de significação e que ela reflete não uma tradição literária, mas reflete uma técnica profissional que se aprende dentro da redação ou dentro da escola de jornalismo. Por exemplo, quando você lê o Diogo Mainardi ou lê o Reinaldo Azevedo, eles dominam isto. Isso aí, gente, isso aí é jornalismo, isso aí não é literatura de jeito nenhum. Não é literatura, não é filosofia, não é nada. Então, são coisas que, eliminado o contexto imediato que gerou esses escritos, não terão mais importância alguma. Continuam arquivados como documentos históricos, para quem quiser conhecer o período, mas fora disso. São coisas que não dizem mais nada para quem não está naquela situação. São expressões imediatas de uma situação que se narra e se expõe, né, assim mesmo. E nesse sentido, são coisas bem escritas. Mas isto, no Brasil, é o máximo que se tem hoje. Né? Literariamente, eu conheço várias pessoas de talento no Brasil. Tem o Yuri Vieira, tem o Silvério Duque, né? Mas esse pessoal ainda tem que treinar muito. Tem que treinar muito para poder competir com o primeiro livro de poesia do Bruno Tolentino, que escreveu aos 18 anos de idade. Ou com os primeiros versos do Manuel Bandeira. Ou seja, com o que eles estão fazendo, eles não têm um lugar na história literária. O lugar na história literária é assinalado pela posse e domínio da tradição e dos meios expressivos que ela criou. Essa conquista dos meios expressivos pode dar um trabalho miserável. Por exemplo, há um grande escritor brasileiro chamado Marcos Rebelo, né, que o sonho da vida dele era absorver a linguagem cotidiana do carioca, né, a linguagem da pessoa comum, inclusive das pessoas da rua, que se encontravam na rua, no cotidiano, inclusive o pessoal malandro, inculto, etc, etc. Absorver tudo isso em formas gramaticais perfeitas. O Marco Rebelo, ele não cometeu um erro de gramática nem quando falava. Ele colocava todos os pronomes certinhos, conjugava todos os verbos certinhos, etc, etc. Quando você lê os livros dele, como Marafa, A Estrela Sobe, e os 3 volumes da série Espelho Partido, que ele tinha programado para ser 7, mas ele morreu, e que mesmo assim é uma obra-prima, você fica impressionado com a naturalidade da fala dos personagens. E só depois é que você vai perceber que aquilo é a gramática portuguesa mais pura, mais castiça que pode ter. Você imagina quanto tempo o cara se exercitou para fazer isto, né? Ou o nosso amigo Herberto Salles, que cada livro novo que escrevia era um novo desafio linguístico. Né? Tinha que escrever, por exemplo, um livro inteiro, né, no estilo como Cascalho, que é um livro escrito inteirinho
na língua local dos mineradores do estado da Bahia. Havia uma região mineira no estado da Bahia. Ele foi lá, ouviu, fez um glossário, copiou todas as palavras locais que tinha. O glossário é do tamanho do livro, né? E daí escreveu um livro inteiro naquela linguagem. Depois desse livro, escreveu um livro no estilo do século XVIII, que é Os Pareceres do Tempo. Depois de escrever um livro inteiro em burocratês. Ele pegou a linguagem dos burocratas de Brasília, né? Ficou anos lá copiando as expressões e palavras, etc, etc, etc. E daí escreveu um livro inteiro, né? Que é o Einstein, o Mini Gênio, né? Que é a linguagem dos burocratas, sobretudo os burocratas da parte de educação, assistência social, essa coisa toda. É assim que se faz o escritor, gente. Né? Então, vocês viram os, né, exercícios de estilo que fazia o Graciliano Ramos, que tem a forma estilística mais simples do mundo. Não era uma coisa tão desafiadora quanto esses camaradas tentaram fazer. Tá certo? Mas era simplesmente o negócio de dizer a coisa da maneira mais clara, com o mínimo de palavras, okay? Com as sentenças mais curtas possíveis. Né? Então, isso significa, se você, na primeira edição do livro Memória do Cárcere, eles fizeram os facsímiles dos manuscritos de algumas páginas. Né? E você, primeiro do manuscrito e depois do manuscrito datilografado, ambos com as correções que ele fazia. Ele tentava 5 palavras para cada palavra que ele escrevia. Né? Tentava escrever 5 palavras para cada palavra que ele escrevia. Escreveu a primeira, riscava. Escreveu a segunda, riscava. Escreveu a terceira, riscava. Na quinta ele acertava. Né? Depois de ter feito isso no seu próprio manuscrito, ele mandava datilografar. Datilografava aquilo, ele fazia tudo de novo. E é por isso que dava certo. Quem faz isso hoje em dia? Então, esses cuidados, essa coisa, vamos dizer, obsessiva, né, com a forma, e desenvolver o ouvido, né, comparar o que você escreveu com o que Fernando Pessoa escreveu, Antero Quental escreveu, Camões escreveu, Manuel Bandeira escreveu. Né. Eu não vejo mais essa preocupação hoje. E sem isso, evidentemente, não há literatura. Então, é porque tem esses cuidados, vamos dizer, que a obra literária ultrapassa o interesse imediato do seu período histórico. Né? Porque, vamos dizer, por baixo onde uma obra de arte se compõe, como dizia o grande crítico polonês, Roman Ingallen, é como a cebola, se compõe de várias camadas. Né? Então, em primeiro lugar, você tem uma camada sonora. Não é isso? Em cima dessa camada, você tem uma camada de coisas que esses sons se referem, né? E que são, vamos dizer, imaginados como se fosse um segundo andar em cima disso aí. E depois disso você tem um terceiro estrato, que são, vamos dizer, os enredos, os dramas que estão sendo ali narrados e assim por diante. Né? Bom, na primeira vez que você lê, você passa por cima da camada sonora e vai direto para o mundo do enredo, das coisas referidas, etc, etc. Mas quando mais tarde você lê com mais atenção, você começa a ver as relações entre uma coisa e outra. Você vai ver como aquele mundo de imaginação, de imagens, ideias, só se pôde construir graças à coerência da camada sonora que estava embaixo. Se você contasse as mesmas coisas com outros sons, não ia funcionar. E este, é claro, que é um dos grandes problemas da tradução, porque a ordem das referências vai continuar a mesma, mas os sons não são os mesmos. Então, você vai ter que criar equivalentes. Né? Isso é um problema terrível. Né? Esse nível de sensibilidade para a linguagem, ninguém mais tem no Brasil. E só quem vai poder preservar isso são vocês. Porque isso não vai ser ensinado
nenhuma faculdade de letras. Tá certo? Isso não vai ser discutido em nenhuma revista cultural. Mas, mesmo porque os caras que escrevem para a revista cultural também escrevem mal. Mas no jornalismo brasileiro, eu só vejo um camarada por escrito chega até algum valor literário. Quer dizer, alguma coisa que valerá a pena ler quando a situação tiver passado, que é o João Pereira Coutinho, que é um português. Fora isso, não tem mais nada, gente. Agora, se você pega um jornal dos anos 50, 60, nossa, não pode esquecer que tudo isso que eu coletei do Otto Maria Carpo, nos ensaios reunidos, era artigo de jornal, não era outra coisa. Ele não publicou aquilo, vamos dizer, em revistas acadêmicas, nem nada, tudo artigo de jornal. Agora, você imagine um artigo do Otto Maria Carpo na Folha de São Paulo de hoje. Nem o tamanho é admitido. Os jornais foram encurtando nos seus textos. Quer dizer, partindo do princípio de que você está fazendo uma coisa, está imprimindo uma coisa para gente que não quer ler.